Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater um papo super especial com o Mário Eric Cohnrafter. Como você está, Mário? Estou muito bem, obrigado, sabe? Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Deixa eu te apresentar aqui rapidinho. O Mário é biólogo por Dartmouth College, Estados Unidos, com mestrado na Universidade de Tulane, também nos Estados Unidos, em evolução, ecologia e biologia de organismos, e doutor em zoologia pela Universidade do Estado de Louisiana, e vamos bater um papo sobre a experiência do Mário em várias áreas, sobre ornitologia, Amazônia, exploração de novos ambientes. Mário, a primeira pergunta que eu vou te fazer, né? Você, um jovem naturalista, vem para a Amazônia, como é que foi tua primeira impressão ao chegar nesse espaço, vamos dizer assim, tão mitológico, até para a gente aqui do Brasil? Pois é, eu vim com 25 anos de idade, eu reconheço que você não estava me chamando de um jovem ornitólogo agora, não, né? Mas eu vim como um jovem, 25 anos, relativamente recém-formado e já sonhando com a Amazônia. Eu tinha tido alguma experiência na região tropical, eu sou do norte dos Estados Unidos, a região que faz frio no inverno, tem neve até os olhos, pelo menos tinha antes das mudanças climáticas. E eu conheci a região tropical pela primeira vez durante a faculdade, num curso de ecologia tropical que nos levou para Costa Rica e Panamá. E me apaixonei, falei, não, é isso que eu quero. Quanto maior a diversidade, quanto mais complexo o sistema, e quanto mais quente o ambiente, mais feliz eu fico. Então a Amazônia se tornou o alvo, né, da vida. E tinham, na época, o projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que não se chamava assim, então se chamava o projeto de tamanho mínimo crítico de ecossistemas, que era uma tentativa de entender o efeito de fragmentação, tamanho do fragmento na biota. Naquela época, o projeto ainda recebia estagiários gringos. Aliás, importava estagiários, porque era muito difícil arrumar brasileiros na época para vir para a Amazônia e se meter no mato e estudar. Amazônidas, então, nem pensar. O povo daqui mesmo tinha um olho muito mais nas profissões clássicas, assim, de direito, de medicina, dessas coisas, engenharia. Esse pessoal mais ligado à parte acadêmica. E nada de biologia, nada de ir para o mato. Então, importava gringos, importava estagiário, e eu dei sorte de entrar numa das últimas levas, em 87. O projeto começou por volta de 80, 79 e 80, uma das últimas levas de importação de estagiário. Aí começou cada vez mais a ter brasileiros nesse papel, e hoje em dia tem muita gente daqui da Amazônia mesmo, inclusive nós já temos gerações de gente que se formou dentro do projeto Dinâmica Biológica, dentro do INPA, agora são professores formando mais gente que entra pelo mesmo caminho e tudo mais. Adensou bem. Mas, naquela época, era o gringuinho passarinheiro, doido para ver mato e ver muito passarinho e topando trabalhar de graça, né? Era uma espécie de escravidãozinha que a gente topava muito feliz da vida. Então, eu tinha tido alguma experiência com floresta tropical, então não me surpreendeu assim o clima, essas coisas todas. Mas eu me via rindo à toa quando eu sentia a felicidade, a alegria de estar na mata. E uma coisa que me surpreendeu é que tinha muito pouco mosquito. Tem, até hoje, né? A floresta, em geral, a maioria dos lugares, principalmente nas matas de terra firme, a diversidade é muito alta, mas a abundância, em geral, é muito baixa. Então, qualquer determinada espécie é rara. E isso se aplica aos carapanã também, aos mosquitos. Tem muito pouco. Então, é um paraíso. Você vê tudo quanto é diversidade, um clima agradável, água limpa no mata que quase não tem gente, então você bebe água direto dos igarapés. E eu tomando banho pelado, vendo o peixinho catando os micuim na minha perna, e um beija-flor lindo vim tomar banho no mesmo poço d'água que eu estava, e eu bebendo a água enquanto me passava, e lembrando do povo lá na minha terra,
preocupado comigo, morrendo de medo. Oh, ele tá lá no meio das onças e tudo mais, e tudo quanto é doença e tal. E eu rindo à toa mesmo. Falei, gente, esse é o lugar mais benigno, mais agradável, mais bonito, mais paradisíaco para um biólogo que eu jamais imaginei. O pessoal já percebeu que você fala um português assim perfeito, né? Eu queria te perguntar como é que foi a questão da adaptação da língua para conversar com os pesquisadores e como tu vê essas barreiras que a língua ainda impõe, certas barreiras, como a gente deve encarar essas coisas. Impõe mesmo. Primeiro, eu agradeço, sabe, pelo elogio. Eu aprendi bem português e eu não sabia se ia ser assim. Porque eu não falava nenhum segundo idioma. Antes de vir, eu tinha estudado todos os requerimentos linguísticos que tinha por todo o percurso escolar americano, eu cumpri com latim. Então, obviamente, eu não falava latim, ninguém fala latim, eu não sou padre, e eu então não sabia se eu ia conseguir aprender. Com 25 anos de idade, aquela expectativa de que tem que ser criança, senão não vai dar certo. Mas eu estudei um pouco antes, eu fui ouvinte numa disciplina universitária nos Estados Unidos, de português introdutório e tal, onde você aprende que nem qualquer disciplina de idioma, né? Aprende a passar em teste, escrever um pouco de gramática, escrever alguma coisa. Mas quando eu cheguei, apanhei muito. Eu não estava entendendo nada que ninguém falava. Primeiro dia indo para o mato, pessoal, o motorista chamando o pessoal para entrar dentro dos carros, para ir para o mato, falando, Mari, bora, 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 bora. E eu falei, bora? O que é bora? E ele falou, vamos embora. E eu falei, embora? Embora eu sei. Embora seja americano, eu estou ainda aprendendo a falar português. Não, mas não é isso embora, não. Bora, entra no carro e vamos. Ninguém ensina essas coisas. Então, apanhei muito no começo, né? Mas eu tive muita sorte. Eu sinto que eu tive muita sorte a vida inteira, com as coisas se encaixando de uma forma que propiciou muita alegria. Mas uma sorte era que eu trabalhei muito tempo em relativo isolamento com mateiros locais que não falavam nada de inglês. Conheciam alguns palavrões, que também eram as primeiras coisas que eu aprendi em português, óbvio. Inclusive as piadas do Mário, né? Mestre, Mário. Tá bom. Mas ter que me comunicar com gente que não tinha nada de inglês me forçou a usar meu português. Não tinha a muleta de muita gente falando inglês em volta. Que isso ajudou muito. E a pressão social, a vontade de fazer amizade, de conhecer, de não viver tão solitário, inclusive de comer quando estava com fome, eu tinha que comunicar. Então, isso ajudou. Também, eu acho que ter um ouvido ligado a passarinho, ligado a sons, ligado à música, talvez, ajudou também. O ouvido certamente ajuda. Mas o processo, sabe, de aprender foi nada como eu imaginava. Eu achava que você estuda e um belo dia você, agora eu sou fluente. E, nossa, é óbvio que não, deveria ser óbvio que não é assim, mas uma coisa muito gradativa e gradativa com muito retrocesso no meio do caminho. Tem hora que você está melhorando no seu português, está começando a forçar a cabeça a pensar em português, e seu inglês vai desmanchando, sua primeira língua vai desandando, porque o cérebro ainda não, eu acho que é porque o cérebro ainda não criou os caminhos neuronais assim para diferenciar uma coisa da outra, então fica tudo embolado, você fala uma mistureba de coisa, você não lembra qual palavra é de qual idioma, tudo fica confuso. E a outra coisa que eu não imaginava é que tem uma grande influência de coordenação motora. Quer dizer, fazer o som com facilidade na hora que você precisa, um som que não tem no seu primeiro idioma, demanda prática. E eu me via espontaneamente, eu não sei como, mas eu me via na frente do espelho, assim, passando fio dental e repetindo alguma frase que eu tinha aprendido, alguma estrutura gramatical. Tipo, se eu
fosse mais inteligente, eu aprenderia mais rápido. Se eu fosse mais inteligente, eu aprenderia mais rápido. Se eu fosse essa coisa do subjuntivo e condicional e essas coisas todas, eu me via repetindo, 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 e eu via que tinha um elemento de coordenação, tinha uma coordenação da boca de fazer o som, o zão, essas coisas todas que a gente não tem em inglês, mas também a coordenação mental, assim, da estrutura gramatical sair no momento certo, na hora certa, sem ter que pensar antes. Então, como muita gente que já aprendeu outra língua já passou, eu acho, no começo era muito assim, aquela coisa, eu ficava pensando, quando for minha vez, eu vou falar isso. E eu praticava na minha cabeça a frase, e quando chegava a minha vez de falar alguma coisa, o assunto já tinha mudado lá para frente, parecendo um retardado, falando de coisa que não... E sabe, uma outra surpresa, eu sei que isso não tem nada a ver com ornitologia, mas talvez seja do interesse das pessoas. Uma outra coisa que me surpreendeu é o efeito do sotaque. Quando você fala com um sotaque de estrangeiro, você ganha automaticamente um monte de desconto. As pessoas falam, é estrangeiro, vai ter dificuldade de falar, papapá. Se você tiver boa capacidade de imitação de sons e o som que sai da sua boca for um som que parece feito por nativo, já a pessoa tem outras expectativas de você, que você vai falar direito, você vai entender direito. E quando depois, então você dá um sinal mentiroso. Você fala bom dia de uma forma que soa como brasileiro, a pessoa já espera que você tenha toda a agilidade linguística de um brasileiro. E depois, na próxima frase, quando você fala hã? Você parece um retardado. Quer dizer, tem vantagem de não fazer o som tão bem no começo. Porque as pessoas esperam demais de você e depois não entendem que você ainda está aprendendo. Eu falei a palavra direito, mas eu não sei usar a palavra numa frase. Isso é muito interessante. Entrando Não sei se é muito burro no começo, né? Tudo é muito simples, né? Ou é binário, né? Ou é bom ou é ruim, ou é bonito ou é feio. Você não tem sutileza nenhuma e você né? Mas enfim, passou. Então, Mário, entrando um pouquinho numa das tuas áreas, aí a tua área da ornitologia, o estudo dos pássaros, né? E também pegando um gancho nesse que você falou do som, do ouvido, muita gente não sabe a importância dos sons para estudar as aves, né? Qual a importância desses sons, né? Para vocês identificarem se são sons muito próprios de cada ave. O povo que está acostumado com a ornitologia, qual a importância da acústica nesses estudos? Então, para mim é muito importante. Eu me enxergo, meu foco é aves, eu sou ornitólogo, mas eu venho de uma visão, uma escola, uma abordagem muito naturalista. E eu acredito em usar todos os sentidos todos. Aliás, me sinto roubado de não ter alguns dos sentidos que outros animais têm, né? Que dá uma maior inveja, né? Imagina a visão do universo que você construiria se você pudesse sentir os sinais químicos que insetos percebem, etc. Mas, para mim, som é muito importante. Basicamente, o que você tiver de habilidades, de qualidades individuais que você puder trazer para a sua observação da natureza, você deve. Então, para mim, o som é super importante. Primeiro, quase toda ave faz um som, faz sons únicos, né, identificáveis, ou seja, digamos assim, todo som na natureza tem uma fonte. Todo som foi feito por alguma coisa. Todo som de animal, então, teoricamente aquela fonte deveria ser identificável. Talvez com muita dificuldade, mas deveria ser possível saber o que fez um determinado som. Todo som feito por um animal é feito, fora aqueles sons passivos, assim, tipo arroto, espirro,
pum, essas coisas que são resultado de processos biológicos, mas os sons propositais de animais são feitos com um propósito, que é a comunicação. Então, tem informação embutida naquele som. Então, isso permite, teoricamente, a possibilidade de não só identificar espécies pelos sons, que é super importante. Na ornitologia, você pode... Os melhores levantamentos de aves em áreas florestais, onde é muito difícil ver pássaro, são levantamentos auditivos. Porque todo santo dia de manhã, se não estiver chovendo, está todo mundo cantando. Todo mundo se identificando, falando, ó, eu sou espécie A, estou aqui, espécie B, presente, C, presente, e assim vai. Então, você faz uma lista de espécies, um levantamento, com base na identificação dos sons. Isso é muito legal a princípio, né? Se fosse só isso, já ia ser legal. Mas, além disso, tem informação sendo comunicada, além da identificação. Tem estado de espírito, posição, e uma área da comunicação animal ainda muito pouco compreendida, né? Que a gente falta muito a aprofundar. Não tem um certo consenso que os sons de pássaros não representam uma linguagem igual à linguagem humana, no sentido que constrói frases, que o sintaxe, cada palavra tem um certo significado, mas os sons têm informação embutida e estudar o contexto em que um determinado som é usado te permite a entender o que é a mensagem sendo passada com sons. E a gente topa em coisas super legais. Isso não foi um estudo meu, mas existem, por exemplo, além do canto da ave, a maioria das aves tem um som mais elaborado, que tipicamente é feito por machos, um puleiro, se declarando presente e disponível, que é o canto. E é uma coisa mais elaborada, muito mais, às vezes, mais complexo, mais musical, às vezes. E tem outros sons, apelozinhos, chamados, pios e gritos e grunhados e tudo mais. E esses sons têm outro tipo de informação. E é comum, por exemplo, um pássaro fazer um determinado som em situação de perigo. Vocês estão ouvindo aqui? Esse é um gavião que tem aqui, Rupornis hostis, é o gavião carijó, que está no meu quintal, pelo jeito, terrorizando os pequenos pássaros, principalmente que tem ninho, que ele adora comer o ninhego. Gosta de uma presa fácil. Mas, enfim, as espécies tendem a ter gritos de alarme. Então, quando esse gavião começa a gritar, provavelmente outros pássaros vão soltar uns sons de, opa, cuidado, tem um gavião por perto. Já houve observações de pássaros que mentem, que soltam gritos de alarme quando não tem nenhum predador por perto, porque aquele grito de alarme é conhecido por outras espécies como sendo tal. Os bichos se escondem, largam suas presas e esse bicho rouba as presas do outro. Então, tem um universo muito rico de comunicação acústica animal que a gente está só arranhando a superfície por enquanto. Mas é uma área fascinante e eu não sou um grande expert nisso. Mas tá ligado nos sentidos e ligado nos sons, para mim, é quase uma filosofia de vida para fazer ciência. Escutar e ouvir é uma coisa que eu tento insistir para os meus alunos, inclusive, que pode ser a maior habilidade que eles desenvolvam, que é não só escutar a natureza, escutar as outras pessoas, escutar o vento, escutar o tempo, escutar seu assistente de campo, que muitas vezes tem uma experiência muito profunda na floresta, apesar de não ter a mesma bagagem acadêmica para explicar as coisas. E isso leva a situações, às vezes, meio hilárias, mas também leva a saltos no conhecimento, né? Poder escutar, ouvir. E deixa eu te perguntar, com relação à diversidade, todo mundo fala da diversidade da Amazônia, que é um ambiente rico, que a gente tem que preservar. Nesses teus anos de estudo com aves, como é que tu vê a diversidade da Amazônia? O quanto a gente conhece dessa diversidade de aves e o quanto você estima, pela tua experiência de campo, que ainda precisa ser conhecido? Certo. Então, aves são possivelmente o grupo
de animais mais bem conhecido do mundo. Primeiro, a gente pode conversar sobre os motivos para isso, mas o fato é que a gente saca bem de aves de modo geral. E ainda estamos descobrindo coisa nova de aves na Amazônia. Então, isso já é um indício do resto da diversidade que falta ser descoberto, fora aves. Se o grupo mais bem conhecido, mais fácil, entre os mais fáceis de estudar, ainda guarda segredos e novidades, surpresas, imagina o resto. É interessante ver que a taxa de descoberta de espécies novas de aves ao longo do tempo documentado, digamos, pelo sistema linneano de taxonomia, dos 1700 e tanto para cá, a taxa de descoberta foi muito alta e chegou ao pico nos meados do século XIX, né? 1850, por aí, foi o pico do número de espécies de aves descritas numa década, né? De 1850 para 1950, despencou assim vertiginosamente, até o ponto do biólogo evolutivo mais famoso, talvez, do mundo, Ernst Mayr, talvez depois do Darwin, pelo menos, dizer, nos anos 50, 1950, que, olha, aves estão manjados, a gente já sacou de aves, é um grupo já conhecido, vai ter uma espécie nova aqui a colar, ad infinitum, mas basicamente nós já dominamos aves. Isso em 1950. De 50 para cá, a curva só subiu. Não no nível dos 1800 e tanto, óbvio, mas a curva de crescimento, de descoberta de espécies de aves, de 1950, 1960 para cá, aumenta, e a taxa de aumento eu descreveria seria talvez mais bem caracterizada por um crescimento exponencial. A gente está cada ano descobrindo mais coisas do que no ano anterior. E isso se deve a vários fatores legais. Eu acho que com certeza se aplica a outros grupos além de aves. Mas quando você pega um grupo que está super bem estudado e começa a achar coisa nova, fica muito evidente quais são as características que estão permitindo essa descoberta toda. Uma, obviamente, é simplesmente quase tudo tecnológico. Uma é a nossa capacidade de estudar a floresta tropical, principalmente, onde tem a maior diversidade, sem morrer, né, cara? Agora, a gente pode ir para o meio do mato e voltar e ter uma boa probabilidade de voltar vivo, inteiro, com a mesma saúde que entrou, fora os tempos atuais, que a gente está um pouco, né, equilibrado, mas a medicina ajuda, os modos de transporte, a capacidade de chegar em lugares de helicóptero, de avião, de carro, de barco rápido e tudo quanto é coisa, tudo isso. Então, a gente pode ir para o mato, em tudo quanto é lugar, a gente pode voltar vivo, a gente pode escolher aonde ir com novas informações, dicas fantásticas, principalmente de sensoriamento remoto, né? Eu viajo pela Amazônia todo dia no sofá, usando o Google Earth. Você escolhe lugares com feições diferentes. Que diacho que é aquilo? Deve ser. O que é aquela mancha roxa no meio de sei lá o que eu quero conhecer? Então isso pode direcionar de uma forma muito diferente que a forma aleatória ou por grade, assim, vamos gradear e selecionar os lugares que não foram amostrados ainda. Nada disso. Você pode ir num monte de lugar que nunca foi amostrado e já saber o que vai ter. Mas um lugar com uma feição diferente, um ambiente diferente. Então a gente tem como escolher bem direcionadamente aonde estudar. E por fim, a gente tem ferramentas, e talvez isso seja mais importante, que está passando na cabeça de todo mundo, para reconhecer a diversidade que a gente não tinha antes. Tudo antes era o bicho morto empalhado na gaveta. Então era pura morfologia. O que é a cor, o que é o tamanho, o que é a forma. Eu acho um milagre que a gente foi tão longe com isso, né? Tinha gente que era incrível de detectar semelhanças e diferenças com base em só o bicho empalhado.
saber que isso é fêmea, isso deve ser fêmea, isso macho da mesma espécie. Como? Quando são tão diferentes às vezes. Mas hoje, a bioacústica entra nisso. Talvez foi o primeiro grande avanço na identificação da diversidade ornitológica, foi ligar o ouvido. E nisso, um cara chamado Ted Parker, que morreu em 1993, foi um pioneiro nisso e começou a explorar a região neotropical com um super ouvido e falar, esse bicho parece igual aquele outro, mas canta diferente, não pode ser a mesma coisa. Isso levanta a bandeira e hoje a gente começa a ver, olha, peraí, se olhar muito de perto, onde tem a voz diferente também, a morfologia tem alguma diferença sim, só que passou batido. E por fim, obviamente, as ferramentas moleculares genéticas arrombaram tudo isso. Nos deram uma capacidade de reconhecer diversidade que passava batido por todos os nossos sentidos normais. Então, junta tudo isso e a gente está achando coisa pra caramba. Entrando um pouco em achar coisa pra caramba que você falou aí, a gente estava conversando outro dia e você fala assim que você é inquieto, você tem que explorar novos ambientes sempre, você tem uma adrenalina para isso. E vocês fizeram uma expedição maravilhosa. Eu não cheguei ainda a assistir o documentário, mas eu tenho relatos de quem participou. O Fabrício me contou muita coisa dessa expedição, que foi para a Serra da Mocidade. Vocês foram os primeiros a chegar ali para estudar. Primeiro, por que a Serra da Mocidade? E como é que foi essa experiência ali que vocês viveram ali, totalmente isolados? E o que fascinou mais você nesse novo ambiente? Bom, obrigado pela pergunta e obrigado também pelo negócio de adrenalina e tudo mais. Isso me coloca numa luz talvez mais favorável do que eu mesmo me vejo. Eu acho que eu sofro um pouco de déficit de atenção. Eu sou muito facilmente distraído. Eu quero novidade sempre. Em vez de concentrar em alguma coisa e ficar muito bom naquilo, eu fico querendo sempre achar o novo barato. Mas, enfim, Mocidade, Serra da Mocidade em Roraima, para mim foi o grande barato, talvez, da minha carreira, previsivelmente, porque eu tô a carreira inteira procurando novidades, até vim para a Amazônia para um gringuinho que poderia ter ficado lá em Massachusetts estudando warblers, parulídeos e bichinhos da floresta de lá. Vim para a Amazônia, foi essa mesma motivação de querer novidade, mas Mocidade se destacou na hora que eu vi ela no mapa, porque é uma serra alta, grande e isolada. Então tem todas as características de uma ilha. E nunca estudar, né? Então todas as características de uma ilha nova. Assim, você acha uma ilha, o grau de isolamento e o tamanho permite sobrevivência de coisas lá dentro, populações viáveis. O isolamento favorece a diferenciação, né? A formação de espécies distintas, endêmicas só de lá. E o fato de nunca ter sido estudado, a novidade do lugar garante com que qualquer coisa única, endêmica de lá, seja nova para a ciência. Então, foi o lugar que parecia ter o maior potencial para ter espécies novas de aves, onde a gente tem uma certa dificuldade de encontrar espécies novas. Não é toda hora, todo dia, todo lugar. Então, a motivação foi essa. Esse lugar, se tem algum lugar na Amazônia que vai ter espécies novas, vai ser essa ilha de altitude no mar de floresta de baixada. Aí a escolha foi com base nisso. E aí virou um santo grau, né? Aquela coisa, preciso chegar lá, mas muito longe, logística super difícil. Aí virou simplesmente um desejo provável, quase destinado a ser frustrado. Ô, Mário, deixa eu só te interromper. Quando é que surgiu isso, essa ideia, até ela ser realizada? Quanto tempo se passou? Mais que 10 anos. 12, 13, 14 anos até realmente realizar a expedição. E o Fabrício teve um papel importante nisso. Porque ele já tinha contato e experiência de trabalhar junto com um diretor
de cinema, de um produtor de... Opa, desculpa, tá rolando... Tá ouvindo o som de construção? Não, tá tranquilo. Não atrapalha, beleza. Ele já tinha convivência com um produtor de documentários sobre a natureza, um cara chamado Maurício Dias, da empresa Grifa Filmes, em São Paulo, fazendo filmes sobre a evolução, sobre extinção, ameaça, tudo mais. E esse diretor falou que queria fazer um filme sobre a descoberta de espécies novas. E o Fabrício falou, fala com o Mário. Dizem que o Mário está achando coisa nova lá na Amazônia, de pássaro, e que de repente pode te mostrar alguma coisa. Então, o Fabrício me perguntou, você importa de conversar? Eu falei, não, imagina. Não. Bom, eu e Maurício nos entendemos muito bem e a coisa virou uma missão em conjunto, né? Uma missão colaborativa. E ele foi atrás de financiamento, de parcerias com outras produtoras de cinema, de financiadoras, parceria com o Exército para a parte de transporte, que foi crucial. A gente foi de helicóptero, senão a gente estaria ainda no mato tentando chegar até lá, andando a pé. Então, entre descobrir, entre aspas, ver a serra no mapa e descobrir o potencial e conhecer o Maurício, foram uns 10 anos, ou um pouco mais, talvez. E de lá até ir na serra, mais uns 2 ou 3 anos. Então, foi um processo longo que eu não sabia que ia dar certo, mas foi uma realização mesmo. E com relação aos achados, você tinha uma expectativa muito grande, eu acho. E quando vocês chegaram lá, vocês se depararam com a diversidade que vocês imaginavam, que você estava imaginando? Então, serra tende a ter menor diversidade do que as terras baixas como um todo, mas o lance é ter coisas especiais, adaptadas, singulares, endêmicas, que são coisas novas ou diferentes. Por 2 motivos, a gente levou uma equipe multidisciplinar e grande para a Serra da Mocidade. O meu principal motivo foi a noção de não desperdiçar a oportunidade. Você vai num lugar muito remoto, muito difícil, e não levar especialistas de outras áreas, dá uma sensação de tristeza, assim, gente, o que eu devo estar vendo de sapos que eu não sei se é novo ou não é, de inseto, de planta, está tudo passando batido. É uma sacanagem só levar uns passarinheiros num lugar que... E não foi difícil convencer a equipe de produção a levar um grupo multidisciplinar, porque para eles aumentava a chance de achar coisa nova. Eu falei de cara que não é nada garantido que a gente vai achar uma ave nova, mas é bem provável que vai ter alguma coisa nova. Vai ter sapo novo, vai ter planta nova, vai ter inseto pra caramba. Não é possível, né? Então a gente levou um grupo de 50 pesquisadores. A maioria alunos de pós-graduação ou recém-formados, e alguns pesquisadores estabelecidos, que em geral têm menos tempo para ir para o mato. Mas eu fiquei o tempo todo, viu? Eu não ia abrir mão disso de jeito nenhum. Aí a gente achou muita coisa. Para aves, a gente teve a grata surpresa de fato, achar uma espécie nova de ave. Da família dos tico-tico. Não é muito parecido do famoso tico-tico do Cerrado, mas é um tico-tico florestal, um tico-tico serrano, novo para a ciência. Não foi descrita ainda, nós estamos ainda bolando a descrição formal. Mas em outros grupos, ao todo, quando a gente foi somando as impressões iniciais de todo mundo quando voltou do campo, daquilo que você coletou, cada grupo, o que você acha que tem maior probabilidade de ser algo novo? Somando, deu mais que 80 prováveis espécies novas de animais e plantas. Dessas 80 aqui, eu diria que é um mínimo, né? Porque o que acontece com o tempo, você vai estudando mais coisas, e descobrindo que outras coisas que você nem percebeu na hora também são novas. Dessas 80, o mínimo de 80, 10 já foram descritas. Uns musgos, uns insetos, vários insetos, 2 espécies de escorpião, coisas legais saindo, mas de vertebrados grandes ainda é mais demorado o processo. Mas tinha coisa pra caramba, ou seja, realizou de fato, cumpriu a expectativa. Era coisa endêmica por todo lado.
E deixa eu te perguntar, você também trabalha com biogeografia, né? E você falou, é uma serra muito alta, muito isolada. Você encontrou coisas que você encontrava espécies, reencontrou espécies que você não imaginaria que estaria nesses ambientes, com a distribuição nesses ambientes? Sim, isso foi uma das coisas mais legais. Quer dizer, isso é uma das coisas que nos motiva toda vez que vai para o mato. Você não vai achar uma espécie nova toda vez, mas você vai se surpreender com alguma coisa. O barato maior para mim, mais geral, digamos, da Amazônia para mim, é que toda ida para o campo resulta em alguma surpresa, alguma quebra, por pequena que seja, no paradigma que você carregava na cabeça, que achava que era isso e pronto, não tem exceção e só que tem, né? E para pássaros, bom, primeiro a gente fez 3 registros novos para o Brasil, de bichos que não eram conhecidos do país, mas são bichos associados a serras. Então, isso não foi uma surpresa, um bicho de serra correr numa serra, mas não ter sido registrado no Brasil foi novidade. Vários registros novos para Roraima e várias situações ecológicas interessantes. Por exemplo, o topo da serra é muito frio, muito úmido, é banhado de nuvens, tem muita umidade, muito musgo e muito pouca diversidade vegetal, botânica, digamos. Então, é uma floresta baixinha, troncudinho, cheia de musgos e meio uniforme. Fascinante, linda, bonita e certamente um ambiente especial para certos bichos. A gente não conseguiu estudar o topo direito, porque acabou o tempo, não tinha água lá, tinha várias dificuldades logísticas e não estudamos. Aquilo ali vai ter coisa nova ainda. Agora, nas 2 altitudes que a gente estudou de fato, então, esse era acima de 1.500, a gente estudou a 1.000 metros e a 600 metros. 600 metros era basicamente igual à Baixada. Apesar de ter subido bastante em altitude na serra, a avifauna, a flora, de certa forma, era basicamente típica da Baixada. Agora, quando você chega acima de 1.000 metros, tudo muda, fica uma floresta nebular, muda toda a avifauna e se torna uma fauna e flora montana, serrana. Beleza. Isso também era esperado até certo ponto. Mas, por ser, e isso aqui entra na biogeografia de ilhas, a teoria de biogeografia de ilhas, por ser uma ilha de altitude muito distante de uma potencial fonte de outras espécies, a taxa de colonização deve ser baixa e, por ser não enorme, tem uma certa taxa de extinção também. As coisas chegam lá e não persistem. A gente não achou todo o componente completo. O avião está atrapalhando? Não. Não. A gente não achou todo o componente completo de espécies típicas de serras amazônicas, tipo dos tepus da Venezuela, por exemplo, na Serra da Mocidade, provavelmente porque é tão isolado. Onde não tinha uma determinada espécie típica de altitude que a gente esperava, a espécie mais próxima, ou congênere, digamos, a espécie mais parecida ecologicamente e taxonomicamente das terras baixas, ocupava até muito mais alto que costumava ocupar. Ou seja, liberado da competição com a outra espécie, podia viver no topo da serra até. Isso me leva, sabe, a um assunto que eu não resisto levantar, se você me permitir. Claro. O papel da ornitologia na ciência. Não é tentar contar vantagem. Todo mundo estuda o grupo que se agrada mais, que mais permite responder às perguntas que interessam para aquela pessoa. Mas aves ornitologia tem tido uma certa preeminência na ecologia, digamos, em outros aspectos também, na sistemática também. Primeiro porque é fácil estudar aves, né? Aves são carismáticos, né? Quase ninguém desgosta de aves. Ninguém vai dizer, nossa, eu odeio pássaros. Isso, né? Você pode odiar cobra, aranha, morcego, essas coisas. Eu não, eu gosto desse bicho todo, mas é comum.
Você pode não ser apaixonado por pássaros, mas você não odeia pássaros. Então, pássaros são agradáveis, são coloridos, são fáceis de ver, são relativamente comuns, e a diversidade é baixa o suficiente que dá para dominar, dá para aprender todas as espécies de pássaros. Por isso que tem o hobby de observação de aves, de bird watching, né? Porque dá para fazer, dá para aprender. Você não tem que ser PhD para conhecer aves. Mas, por serem tão visíveis, tão carismáticos, tão fáceis de estudar, a gente bolou muita teoria que permeia a biologia, surgiu primeiro na ornitologia. E isso que eu falei agora de competição, do papel da competição em estruturar a comunidade. Isso é um assunto bastante debatido e é interessante ver que quem trabalha com aves em geral, e especialmente aves em ambientes florestais e mais ainda na região tropical, não tem a menor dúvida sobre a importância da competição e estruturar a comunidade. Está na cara, não tem como não ver. Agora, quem trabalha com plantas, com insetos, ou em ambientes mais abertos, ou ambientes sujeitos a muito mais variabilidade climática e tudo mais, ou na abundância na disponibilidade de recursos, esses pesquisadores veem sistemas que não estão sendo regidos pela competição. Vêm sistemas onde outros tipos de interações são mais importantes. A capacidade de colonização, de sobrevivência por outros motivos, a variabilidade na disponibilidade de recursos em si como um determinante de populações. Então, não é que competição não existe ou domina tudo. Não é sim ou não. É que é mais importante em alguns sistemas do que em outros. E a ornitologia tem produzido muito essa visão da importância da competição, da importância de especiação vicariante, né? Você vê na cara assim um grupo de espécies próximos que são separados no espaço por alguma barreira geográfica, como uma cordilheira ou um grande rio amazônico, no caso. E você vê que houve especiação vicariante. Esses são as espécies mais próximas, enquanto a importante da hibridação na criação de espécies e tudo rola muito em plantas. O botânico não tem a menor dúvida sobre isso. Descarta de cara qualquer modelo de bifurcação estrito, um cladismo obrigatório, muito regimentado, porque fala, gente, não é assim que funciona. Larga esse negócio para lá. Então, essas diferenças de paradigma, muitas vezes, quando apoiado por gente inteligente, os dois lados de uma briga, é bem provável que tem boas evidências por trás dos dois lados, e depende do sistema que você estuda. Mas a ornitologia tem sido muito importante em produzir grandes teorias na biologia. Deixa eu te perguntar, agora eu fiquei curioso, eu sei que estudos de comportamento demandam muito tempo, mas nesse grupo de aves aí que você viu que estava dominando um espaço que naturalmente vocês não esperavam encontrar lá. Vocês chegaram a observar alguma mudança de comportamento por ela estar numa altitude maior do que geralmente ela estaria? Então, eu não me vem nada na cabeça de imediato, mas não me surpreenderia. Eu acho que a gente ficou muito pouco tempo, né? 10, 12 dias em cada acampamento. Você está correndo igual um louco para tentar achar tudo que tem lá. Só fazer uma lista razoavelmente completa de espécies era nosso objetivo principal. Essas coisas mais finas demandam voltar e estudar com muito mais cuidado e carinho, mas é de se esperar, assim, onde tem um uso de um ambiente diferente que é costumário, vai ter comportamentos, talvez morfologias associadas relevantes. É bem provável que tenha deslocamento de caracteres, né? Aquela coisa que quando duas espécies coexistem, uma tem um bico menor e outra tem um bico maior e compartilham nicho pela morfologia, mas que onde não tem uma das espécies, a outra... Pronto, tem um exemplo sim, vem dos peixes. Isso é muito legal. O Jansen Zhuanon
foi o nosso especialista em peixes de igarapés florestais e levou uma equipe craque de gente muito legal, muito legal. E eles acharam, opa, agora sim, é motosserra do vizinho. A Amazônia está caindo de todo lado, até nas residências. Deixa eu mudar de posição. Enfim, os peixes, eles só encontraram, sabe, 10 espécies de peixe na serra inteira. Uma coisa que poderia ser um resultado desapontador, né? Mas só que dessas 10 espécies, 6 delas provavelmente são espécies novas para a ciência. Então, muita coisa nova. E desses bichos, muitos eram candirus. Agora, candiru a gente associa com o hábito, ainda mais eu que não entendo nada de peixe, candiru para mim é aquele peixe inconveniente que se mete em buraquinhos que não deveria, né? Tudo bem, é um parasita de guelras de peixe, mas segue gradientes de nitrogênio na água e acaba subindo em uréter e coisas assim, onde não é muito bem-vindo. Esses candirus, não. Esses candirus, na serra, estavam usando toda a coluna da água. Não, e são aparentados a candirus que costumam ficar no fundo do igarapé. Mas estavam usando toda a coluna de água. Por quê? Porque provavelmente não tinha outros peixes, não tinha competição. Então, libera o bicho a ser muito mais generalista, aproveitar o que tiver de recursos e não ser forçado num nicho muito estreito desnecessariamente, onde não teria vantagem nenhuma em ser especialista. Então, esse é um exemplo bem bacana. Eu não queria roubar dos ictiólogos, eu tenho certeza que eles vão publicar alguma coisa sobre isso, mas deixa eu dar a autoria logo, fale com Jansen Zuanon, sua equipe, se quiser seguir essa pista em pesquisa. Ô, Mário, depois dessa experiência, qual é a próxima experiência, qual é a próxima expedição que você está planejando? Sabe, eu estou numa fase de serra. Eu estou há mais que 30 anos na Amazônia. Eu comecei na mata de terra firme, onde tem a maior diversidade, e foi o maior desafio, e passei muitos anos tentando aprender, conhecer aqueles pássaros. Depois eu comecei a partir para outros ambientes das matas alagáveis, e daí entrei numa fase de savanas amazônicas. Bolsões de ambiente aberta no meio da floresta amazônica. Eu passei uns 15 anos indo para o que a gente chama de campinas, as campinas amazônicas, que são esses ambientes tipicamente de solo de areia branca, vegetação rasteira, espécies totalmente diferentes. Levou à descoberta, até levou à descoberta da espécie mais bacana que eu descobri na minha carreira, que foi, eu tenho por acaso, não acaso, né? Eu tenho na minha casa uma prancha, a prancha dessa gralha, que é uma espécie nova, e a gente descobriu em uma campina amazônica, indo para um desses campos naturais remotos que ninguém tinha estudado, e lá tinha uma espécie tão conspícua, tão visível, barulhento como uma gralha, que era nova para a ciência. Depois das campinas, entrei na fase serra, e eu estou destinado a ficar nas serras até onde eu puder, até quando eu não puder mais subir, né? E se eu não conseguir subir e não conseguir helicóptero para me levar até lá, eu vou ter que largar as serras. Mas para mim é a atual fronteira de descoberta na Amazônia. E tem serras maravilhosas na Amazônia. Um ex-aluno meu, Thiago Laranjeiras, eu trabalho para o ICMBio, e ele montou uma expedição incrível no final do ano passado, dezembro, para a Serra do Sol, em Roraima. E um lugar lindo, com uma altíssima diversidade, muita coisa legal. Infelizmente, todos esses lugares são áreas indígenas, quase todos, e isso é muito legal, é fascinante. Você tem uma troca de conhecimento incrível com o povo que mora nesses lugares, e são povos diferentes em cada lugar. Mas agora, com a situação da Covid, o que a gente mais quer é ficar longe deles, para eles poderem se proteger da gente, né? Agora, então, perspectiva de novas expedições,
por um lado, eu tenho uma lista de serras que eu quero visitar. Por outro lado, está claro que a gente vai ter que se maneirar. Primeiro, ninguém nem está saindo de casa ainda, muito menos indo em lugares remotos. Mas vai rolar. Pouco a pouco, nós vamos começar a voltar a visitar as serras. E nós temos uma equipe muito legal que é dedicada a estudar as serras. Mas tem uma outra coisa que está rolando nesse confinamento todo, que é a exploração dos ambientes virtuais. Eu não estou falando de subir a serra pelo Google Earth e achar que vai descobrir as espécies lá. Isso eu já fazia, né? Isso a gente faz no sofá de qualquer forma. Eu estou falando do ambiente de intercâmbio virtual entre pesquisadores, entre pessoas, o ambiente de ensino e aprendizagem virtual. E isso se relaciona à ornitologia de uma forma especial. Se você me permite, Claro. eu me empolgo com esses temas, né? A ornitologia é estudo de aves, o birdwatching, ou observação de pássaros, é um hobby. Mas existe uma grande sobreposição entre essas coisas. O bom observador de pássaros quer conhecer muita ciência, quer saber, e contribui à ciência pelo seu próprio conhecimento. A pessoa aprende, descobre. E então, a observação contribui à ciência, a ciência contribui à observação. Isso já é uma coisa bem estabelecida e leva a todo esse universo lindo da ciência cidadã, a ciência colaborativa, que hoje em dia muita gente já ouviu falar. Exemplos no Brasil incluem o Wikiaves, que é um site, né, wikiaves.com.br, se não me engano. É uma espécie de Wikipédia das aves brasileiras, onde as pessoas postam fotos e comentam, corrigem a identificação, postam gravações também. Mas a principal contribuição à ciência que esse site fez, que talvez nem tenha sido previsto quando foi bolado o site, é que cada foto é georreferenciada. Cada foto refere a um lugar que foi tirado. E é uma documentação da presença de uma espécie naquele lugar. É como se fosse uma coleta, só que sem sacrificar o animal. O site já plota no mapa esses pontos. Para cada espécie que você procura, está lá plotado todos os pontos de observação, de foto ou gravação de canto. E você já tem um mapinha de distribuição. Isso a gente chama de uma ciência colaborativa, onde o leigo contribui ao conhecimento pelo seu esforço. Enfim, e ele, por outro lado, recebe conhecimento dentro do site, do wiki, que faz um feedback positivo, né, que alimenta o conhecimento do observador para ele achar cada vez mais coisas. Isso já é bacana. Mas isso agora, o mundo virtual que a gente está explorando agora, por obrigação, por causa da Covid, do isolamento, envolve justamente essa comunicação entre o leigo e o profissional. Existe um evento que também foi uma mega contribuição única brasileira ao conhecimento de aves e a observação de aves como um hobby. É um evento chamado Avistar. O Avistar começou há 15 anos atrás, em São Paulo, e virou um evento anual em São Paulo, sempre no terceiro fim de semana, eu acho, de maio, em São Paulo, e reúne um monte de observadores de aves. E é meio feira, meio congresso, meio festa, um pouco de tudo. Tem vendedores, tem de livros, de roupas, de equipamento óptico, de câmeras, de artesanatos, de comida. Tem todo um universo natureba de gente que gosta dessas coisas, todo interagindo. E tem palestras e tudo mais. Esse ano ia ser a maior decepção não ter o Avistar. E a gente tinha decidido não fazer. Eu digo de forma mais ampla possível. Eu sou um modesto contribuinte a esse negócio. Às vezes eu dou uma palestra, às vezes eu nem vou. Mas o Guto Carvalho é o gênio por trás da ideia, quem toca esse negócio com uma equipe enorme de voluntários. Eu me incluo nessa equipe de gente que quer ver o evento rolar. Esse ano ninguém aguentava a ideia de não rolar
avistar e decidimos em cima da hora fazer virtual. E, cara, foi um super sucesso e nós aprendemos muito com isso. Algumas coisas deram mais certo do que na versão presencial, porque tinha gente no mundo inteiro assistindo às apresentações, né? Isso que você está fazendo faz parte desse movimento novo que a gente está descobrindo, da comunicação virtual. Então, eu sinto que, junto com a vontade de voltar para o mato e fazer o que eu sempre fiz, eu estou entrando numa nova era, sendo levado por colegas que entendem muito mais disso que eu, nesse universo da comunicação, da divulgação científica, mas não só da divulgação científica, mas da produção de ciência de forma virtual. Eu acho que nós temos tudo para avançar nisso e tudo para isso ser um movimento muito bonito. Eu não sei se é um pouco... Eu estou meio que inventando isso agora enquanto a gente fala, mas eu sinto que o que propicia isso dar certo, essa conversa virtual sobre a ciência, envolve um outro movimento que está acontecendo, que para mim é o retorno da história natural para a ciência. Houve um processo longo, eu diria, de desmerecimento da história natural como uma coisa muito vaga, não envolve testes de hipóteses, não reduz o suficiente para a gente realmente controlar variáveis e entender de que nós estamos falando. E pelos anos 60, 70, começou uma ecologia muito quantitativa e muito reducionista, e até essa própria ecologia quase foi relegada ao universo da história natural como palavrão, quando surgiram as técnicas moleculares e a gente ficou mais mecanístico ainda, mais reducionista. Eu não estou querendo usar esses termos como palavrões também, não, mas é um outro extremo, digamos. E uma ciência que cada vez mais satisfazia a vontade de poder controlar variáveis, isolar efeitos e identificar fenômenos, mas que se tornou muito limitado na sua aplicabilidade e muito restrito pela limitação dos especialistas em cada área e faltando a visão holística da história natural. E agora nós estamos voltando para uma visão mais holística, em parte por ter esgotado e se frustrado com tanto reducionismo, tanta falta de ver a floresta por se enfocar só nas árvores, mas também eu acho que não é só isso. Eu acho que surgiram ferramentas na ciência que nos permitem usar técnicas quantitativas para investigar coisas multidisciplinares, que a gente não fazia. A tal da biologia integrativa, por exemplo, nada mais do que de aplicar técnicas quantitativas de investigação a fenômenos complementares de várias áreas que naturalmente se influenciam. A genômica é outra. O que era só sequenciar DNA para saber o grau de parentesco entre espécies, agora a gente olha todo o genoma, a gente olha não só a identificação embutido no código de DNA, mas a função pela qual o DNA existe, quer dizer, o que o DNA produz, quais são os produtos que estão sendo transcritos pelo DNA. Então, e esses produtos associados a certos ambientes, certas condições, produz uma enzima quando está digerindo e outra enzima quando não está. Ou seja, começa a relacionar genética, DNA, com comportamento. Então, a gente tem ferramentas que nos permitem a falar de uma visão holística, que para mim sempre foi mais agradável, mais estimulante e com mais espaço para grandes pulos de inovação ou de visão, com ferramentas que convencem aquelas pessoas que não são naturalistas. Basicamente, a gente não pode só ficar falando, olha, eu conheço mata pra caramba, eu tenho 3 décadas de praia, né? 3 décadas da Amazônia, o que eu falo, eu sou uma autoridade. Ninguém compra isso. Isso não funciona. Nós não queremos isso na nossa ciência. Nós queremos... Você que não estudou canto de passarinho, você também consegue enxergar o que eu estou enxergando, porque está no DNA, está na morfologia, está
tá no sonograma, que a gente faz um sonograma do som, não tem que ter um bom ouvido, você pode visualizar o som. Essas ferramentas nos ajudam a comunicar a ciência e convencer os outros do nosso progresso na ciência. Então, eu acho que nós estamos numa fase de retorno do holismo, do holístico, da história natural, do valor do naturalista, com ferramentas novas, e virtualizar tudo isso nas nossas conversas vai permitir grandes pulos, eu acredito, uma grande democratização do conhecimento, teoricamente, se a gente conseguir diferenciar a ciência do fake news. Arriscando politizar um pouquinho, achei divertido que o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tinha se juntado com a Comunicações, se separou de novo, e agora a gente pode voltar a ter o Ministério do Fake News e o Ministério da Verdade, que é a nossa da ciência. Não, muito boa essa análise, mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente está voltando para essa biologia integrativa, e eu acho que ela é muito importante para a gente entender até a complexidade de toda a vida, né? Mas a gente já está chegando ao fim. Infelizmente, esse papo aqui é um papo que a gente podia ir horas. Mas eu queria, assim, sei com toda essa tua experiência aí, qual conselho você diria para um jovem pesquisador, um jovem ou amador, ou um biólogo que ele seguiu a carreira, que está pretendendo estudar a Amazônia? O que você diria para esse cara que está começando, assim, que tem essa vontade que você tinha e ainda tem, essa gana que você tem? O que você daria de conselho para esse cara que está no sul do país, querendo, ou fora do Brasil, querendo chegar para estudar a Amazônia? Entendi. Bom, primeiro, eu acho que se a pessoa acha que quer estudar a Amazônia, então deve vir para a Amazônia. Uma certa proporção das pessoas que vêm descobre que, na verdade, não curtiu tanto, e então tem que avaliar isso pessoalmente. Antes de vir, claro, estuda, leia, conheça gente que trabalha na Amazônia e faz contato com pessoas que podem possivelmente te trazer através de bolsa, através de oportunidades. Ou venha, se tiver condições, venha por conta própria e venha conhecer. Estar presente faz toda a diferença. Primeiro, como eu não sei quem foi que diz, é meio lenda que alguém falou isso. Será que foi Tom Jobim ou alguém assim falou que a Amazônia não é para principiantes? Demora começar a compreender a Amazônia. Sistemas complexos custam a gente para entender. Então, ler a literatura ajuda, mas ter experiência é insubstituível. Então, tenha paciência com você mesmo, né? Mergulha na experiência, mas não julga antes da hora. Vem se banhando de experiência para ver se isso te agrada ou não. Agora, fora isso, eu acho que meu conselho para todo jovem profissional, e, aliás, em qualquer área, siga sua paixão, né? Acredite nas suas habilidades. Se você tem um bom ouvido, olha, eu passei anos agoniados entre se eu devia estudar música ou estudar biologia. Era uma crise existencial para mim. E as pessoas brincavam, falavam comigo, Mari, que é isso? Estuda canto de passarinho, você já tem as duas coisas. E eu ficava com raiva, falei, para de falar isso, né? Isso não é uma piada, não. Isso é uma crise mesmo que eu estou tendo aqui. Se você tem alguma habilidade, aproveita isso. Isso é seu diferencial. Se você é bom de computação, você é bom de matemática, você é boa de andar no mato, aproveita as suas habilidades. Não lute contra. Claro que é bom aprender coisa nova sempre, mas quando você tem uma coisa que te destaca dos outros, aproveita isso. Isso é o que vai ser seu diferencial a vida inteira. E não coloque uma pressão impossível em cima de você mesmo, né? Existe a possibilidade de vir para a Amazônia. Isso acontece muito no nosso mestrado, por exemplo. Vem muita gente de fora que finalmente está realizando o seu sonho. Cheguei. Eu vou fazer mestrado no INPA, na Amazônia. Depois eu vou ficar na Amazônia, vou virar doutor, pesquisador, eu vou arrasar nessa coisa. E já nos 2 anos de mestrado, vê que, não era nada disso que eu queria. O programa não era o que eu esperava,
os professores nem têm tempo para mim. A cultura é diferente do que eu conheci, o calor é insuportável, tudo me incomoda, não é para mim. Ou nem academia. Muita gente descobre que a academia é cheia de competitividade, cheia de regrinhas, cheia de ninini, e não consegue achar sua zona de conforto e alegria dentro disso. E cai fora. E cair fora não é um fracasso. Nós estamos todos numa busca para o que nos dá satisfação, gratificação, felicidade. E experimente na vida. E se não der certo, dá graças a Deus que descobriu. Passa para o próximo. Não, eu acho que eu penso exatamente igual a você. Mário, muito obrigado, cara, por essa aula que você deu aí agora. E eu espero que um dia a gente se bata pessoalmente para tomar uma cerveja e bater um papo sobre essas suas histórias maravilhosas. Obrigado, viu? Foi um super prazer te conhecer. Eu estou adorando essa sua série e eu fico lisonjeado de poder, ter sido chamado, orgulho de poder participar. E a hora que você quiser, a gente conversa mais. Desculpa os sermões, eu me empolgo e conversa. Mas maravilhoso. Mas gostei demais. Muito obrigado, viu? Mário, continue o trabalho que você está fazendo. Obrigado. Um abração aí, se cuida. Você também e todos os nossos ouvintes que se cuidem muito bem também, porque nós estamos contando com essa futura geração para fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer direito. Então, se cuidem. Valeu, Mário. Um abraço. Abração.